Tô aqui mais um vídeo e hoje de novo um react. Não gostando por nada. Vamos reagir aqui, ó. Personagem mais esquecido do Bob Esponja PDM, episódio 53. Já sou inscrito, deixa um like e bora lá. Se inscreve aqui também. Só vamos. Calma, calma! Não esqueçam de mim, eu ainda tô aqui! Eu só fui cortar o cabelo, mas agora eu tô de volta! E enquanto eu não sou esquecido, vamos falar de personagens de Bob Esponja, que sim, foram esquecidos. Não só por vocês, mas também pelos próprios produtores do desenho. Bora lá. Povo da Terra e do Mar, o universo do desenho animado Bob Esponja Calça Quadrada já conta com mais de 2.500 personagens. Então é claro que Então só quem apareceu uma vez ou o que? Você pode saber? alguns deles seriam deixados de lado ao longo da série. Mas vocês sabem quais são esses personagens? Bom, alguns que vocês podem pensar de... Como é que vai ser? Vai ser personagens que apareceram uma vez, mas... Como é que eu posso falar? Apareceram uma vez, mas... Na história que ele apareceu, precisava dele, ou apareceu algumas vezes em outros episódios, só que depois sumiu. Como é que vai ser? Primeiras são personagens como Homem-Sereia e Mexilhãozinho, já que esses heróis, após o falecimento do Ernest Borgnine, caíram em um limbo e não foram mais vistos no desenho desde o episódio póstumo Patrick Man, da 9ª temporada. Mas é isso mesmo? Não! Apesar do falecimento das suas vozes originais, o Ernest Borgnine em 2012 e o Tim Conway em 2019, o Homem-Sereia e Mexilhãozinho continuaram sendo mencionados no desenho e até apareceram em episódios como Capitão Pirralho, da 13ª temporada. Santo Marisco! O Homem-Sereia e Mexilhãozinho estão prestes a virar heróis formados pelo Homem-Raio e seu grupo de criminosos do mal. Apesar da aparição deles ser sem graça e... Por que eles estão tão indiferentes aqui? A expressão deles não cabe na situação em que eles se encontram. Eu entendo que os produtores não queiram utilizar o Homem-Sereia e Mexilhãozinho com novos... atores. mas poderiam ter, no mínimo, desenhado expressões mais engraçadas e exageradas aqui. Independentemente de como usem os personagens, sabemos que o Homem-Sereia e Mexilhãozinho jamais serão esquecidos. São dois heróis que estão no coração de todos que assistem esse desenho. Então quem seria esquecido? Os vilões deles? Quem sabe o Homem-Raio? Não, o Homem-Raio não, ele é muito conhecido também. Talvez o... Camarão Jumbo! O Camarão Jumbo em seu desenho original da 1ª temporada. Com certeza ele não é mais lembrado. Mas é aí... Esse não lembrava mesmo. que eu me engano, pois no episódio Entrega do Caos, um ótimo episódio da 15ª temporada, o Camarão Jumbo não só dá as caras novamente, como em seu design original, e em uma cena bem vilanesca e macabra. Não, por favor! Pico! Pera, o Camarão Jumbo é pequeno? Mas ele não era no episódio Homem-Sereia e o Mexilhãozinho 2. O que será que houve Ou vai ver um Homem-Sereia e o Mexilhãozinho são mais pequenos que eles. com ele? Mas essa cena me lembra de outro personagem igualmente pequeno que tem uma cena muito parecida. E ele sim foi esquecido. Blackjack. Blackjack, o primo criminoso do Bob Esponja. Basicamente, no episódio que ele aparece, ele é solto da cadeia e manda uma carta extremamente ameaçadora pro Carinha. Mas por que isso? Porque isso vai mostrar como você é apenas um carinha. Ele diz que se o Bob Esponja quiser ver seus pais novamente, teria que lutar com ele. E o Bob Esponja passa o episódio imaginando as piores coisas possíveis. Tem um novo uniforme pra vocês. E apesar do Bob Esponja lembrá-lo como um marmanjo enorme que acabaria com a raça de qualquer um que ousasse olhar pra ele, na verdade, ele sim é apenas um carinha. Primo Blackjack? Aqui estou em pessoa.
O primo Blackjack aparentemente encolheu ou se manteve pequeno desde a infância dos dois. O que eu não imagino que seja fato, afinal, o Bob Esponja quando era criança não era do tamanho do Plankton. Acontece que isso pode ser simplesmente uma falha na memória do Bob Esponja e nada mais que isso. Como nos velhos tempos, hein, primo? Blackjack, você não mudou nadinha. Apesar da ameaça que é esse primo, nunca mais o vimos no desenho. Esse é o único episódio e a única mídia que ele apareceu em Bob Esponja até onde se sabe. Ele não aparece nem grande nem pequeno, nem como figurante em cenários cheios. Pode ser que os produtores não quisessem mais que um familiar criminoso do Bob Eu acho que é porque esqueceram mesmo, Bob cara. Esponja aparecesse num desenho, vai saber. E esse episódio não apresenta apenas um personagem que nunca mais foi visto, mas A família inteira do Bob Esponja, aquele lá de chapéu azul. também um outro familiar do Bob Esponja, o tio Capitão Azul Calça Quadrada. Ele é um capitão de polícia aposentado que faz o Bob Esponja realizar diversas tarefas na casa dele, enquanto o mesmo está extremamente preocupado com seus pais. Eu preciso agir com urgência aos meus pais! Até o tio Capitão Azul fica preocupado quando finalmente escuta o que o Bob Esponja tem a dizer. Soltaram aquele perigoso da cadeia! Aí os seus pais estão no enrascada! O episódio Blackjack não é o melhor dos episódios, e os personagens que foram introduzidos aqui nunca mais vistos podem também não ser os mais memoráveis, e talvez seja por isso que eles foram esquecidos. A família do Bob Esponja tem muitos integrantes. Os seus pais, apesar de não terem aparecido tanto ao longo da série, ainda têm um espaço no coração do público e aparecem nos episódios até os dias de hoje. Oh, Harold, é tão Aquele bom que ver os usa meninos se dando bem. É muito nada a ver, mas certeza, meu amor. A avó do Bob Esponja é o mesmo caso. Não apareceu tanto na série, mas teve sim sua cota de episódios. E sempre é relembrada pelo episódio Beijos da Vovó, e ela aparece no desenho até os dias de hoje também. Vovó, a senhora não consegue parar de rir também? Claro que não, querido. O meu osso do riso ficou travado quando eu tinha sua idade. Mas temos um personagem dessa família que é apenas mencionado 2 vezes nas primeiras temporadas o vô do Bob Esponja. Sem pra exame, nunca mais aparecer ou sequer ser mencionado. O avô do Bob Esponja. Ele é mencionado pela primeira vez no episódio Fenda da Pedra. Acho que o vovô Calça Quadrada tinha E a segunda na esponja que sabia voar. razão. Exato. Não corra atrás de um ônibus. Principalmente se ele subir no ângulo de 90 graus. Mas até então não temos exatamente um character design pra ele. Isso até o episódio A Esponja que Sabia Voar. Cara, Espere um minuto. Estou me esquecendo das palavras do vovô Calça Quadrada. Se fosse para voarmos, teríamos uma hélice na nossa cabeça ou um motor a jato nas costas. Ele até briga com o Patrick. É como meu avô sempre costumava dizer. Se fosse para voarmos... Ei, eu não sou seu avô, xarope. Será que isso significa que o Patrick chegou a conhecer o avô do Bob Esponja e lembrava dele como seu próprio avô? Porque nos dias de hoje temos um personagem que é literalmente o vovô Pet, mas nessa época, temporada 3, os produtores nem sonhavam com isso. E o vovô Calça Quadrada com certeza foi esquecido desde então. Ele não aparece nem nessas piadinhas. Com certeza, a família Calça Quadrada é composta por muitos personagens. Mas ainda falando de primos do Bob Esponja, na mesma Stanley. temporada em que o Blackjack aparece, é feito um outro episódio dedicado a um primo dele. Stanley é Eu sou muito ninja, rapaz. Não, cara, eu sou muito ninja. Calça Quadrada. O Stanley é um primo desastrado do Bob Esponja que destrói tudo o que toca. O tio Charme não me deixa assistir televisão em casa. Por que não? Deve ser por isso. Ei, o que é aquilo? Durante sua única aparição no desenho, ele demonstra esse traço destruidor ao longo de todo o episódio. Ele irrita até mesmo o Patrick e é utilizado em um plano do seu siriguejo para destruir o balde de lixo. Bom, parece que esse é o meu fim. Desculpe, chefe. Esse personagem não foi esquecido por completo até 2011, quando fez uma rápida aparição no jogo SpongeBob SquigglePants, o WarioWare de Bob Esponja. O Stanley foi pra casa do Bob Esponja por não conseguir se manter em nenhum emprego e por causar destruição em tudo o que toca. Ele foi mandado pelo tio do Bob Esponja, o Sherme, que caso não saibam, é o mesmo tio que consegue enfiar uma melancia inteira no nariz. É esse mesmo? Eu tenho meu tio Charme. Ele enfiava uma melancia inteira no nariz. O episódio em que o tio Sherme é mencionado, A Peste do Oeste, Tem aquele lá,
Aquele personagem que é o principal de toda a história, o... Também é da 5ª temporada de Bob Esponja. Cara, Peste do Oeste é um dos episódios mais tops da 5ª temporada. E se a mamãe for um robô? E se o tio Sherry for um robô? Essa temporada apresentou mais membros da família Caos Quadrada do que qualquer outra temporada. Isso deve se dar pela mudança de direção que Bob Esponja estava tomando na época. Grande parte dos roteiristas da 5ª temporada, que tinham a supervisão do Paul Tibbitt, foram introduzidos somente na 4ª temporada de Bob Esponja. Aparentemente eles tinham liberdade de testar novos formatos nessa temporada, então fizeram muitos episódios one-shot, como Stanley S. Caos Quadrada, Blackjack e até mesmo o episódio Mestre Cuco original, que apresenta um pouco mais da lore do Siri Cascudo pro público, com o personagem Jim. E esse episódio é muito ruim, só digo isso. Se você pensar, não, eu quero assistir Bob Esponja inteira, pule esse episódio, não fazemos diferença. Não, só tô falando, se assistir inteiro, assistir inteiro, né? Que esnoba o Bob Esponja em toda a oportunidade que tem. E apesar dele também ter sido deixado de lado... Ainda bem que também foi deixado de lado. Esse mereceu, mas eu não diria que ele foi esquecido pelo público. Como eu disse, há muitos personagens que parecem que foram esquecidos, mas não foram. Por exemplo, um dos grandes e mais adorados personagens de Bob Esponja, por alguma razão, Squilliam Fancyson. Quem que gosta desse cara, velho? Ele é firme! Você se surpreenderia se eu dissesse que dos mais de 700 episódios, considerando Bob Esponja Caos Quadrada, Camp Coral e The Patrick Star Show, o Squilliam só aparece em uns 10 episódios? O Squilliam apareceu pela primeira vez em Doidos pela Banda da 2ª temporada, considerado por muitos O cara apareceu logo no melhor episódio da história de Bob Esponja. o melhor episódio de Bob Esponja. Não é pra menos que ele é relembrado até hoje, apesar de não ter aparecido tanto no desenho depois. Eu poderia listar os seus episódios, como o Retorno do Squilliam e Casa Chique, mas só pelo Doidos pela Banda, esse antagonista do Molusco já estava estabelecido. E ele merecia mais destaque mesmo. Ele retornou recentemente em episódios como Papinha Plankton e Making Waves da 15ª temporada. Mas ambas as aparições foram rápidas, sem falas e bem de fundo. O Squilliam merecia mais, mas ser esquecido ele nunca será. Há outros personagens antagonistas que parecem que foram esquecidos, mas não foram. Como o valentão Fininho o Linguado, que apareceu pela... Esse aparece mais como... assim de fundo, né? Esse já viu primeira vez no episódio O Incômodo, da 3ª temporada. O Fininho não apareceu pela primeira vez no episódio O Incômodo. Ok, ele pode ter sido apresentado como valentão nesse episódio, mas ele vem desde a 1ª temporada, aparecendo em episódios... Não apareceu na primeira mesmo? Episódios como o Foguete da Sandy e o Texas. Suas aparições nesses episódios são curtas, mas têm seu valor. Só que em O Incômodo, o Fininho realmente ameaça agredir o Bob Esponja, e faz isso durante todo o episódio. E apesar de não ser relembrado como um grande antagonista, ele ainda faz algumas breves aparições no desenho hoje em dia, como nos episódios Lula Mistério e Meninas Chiques. E vocês lembram do Estrangulador Mexeriqueiro? Esse personagem é o bom do bom. Quer dizer, ele é mau. É um serial killer, né? Eu não sei nem como colocaram ele num episódio de um desenho pra criança. Após o Bob Esponja denunciar ele por jogar lixo no chão, o Estrangulador é preso, mas se solta rapidamente. E até mesmo o seu siriguejo fica com medo pelo Bob Esponja. O Estrangulador Mexeriqueiro! Sai daqui, Bob Esponja! E leva essa foto embora! Nenhum dos maiores marmanjos da Fenda do Biquíni tem coragem de proteger o Bob Esponja do Estrangulador, então ele com certeza não é brincadeira. Só que o próprio Bob Esponja torna a vida do Estrangulador um terror durante o episódio. Com esses sapatos com pregos, qualquer coisa é possível! Com pregos? Ai! Porque não sabia que era estrangulador, né? Achou que era ajudar que era do bigode. No momento que o Estrangulador vai finalmente... o Bob Esponja na sua própria casa, ele é surpreendido por uma festa pro Bob Esponja lá dentro. E acho que por participar dessa festa do Bob Esponja, ele pede por mais, já que ele aparece em outra festa dele, no episódio especial de aniversário do Bob Esponja. Ele é um dos convidados da festa, o que é bem estranho. Será que ele tá lá pra tentar cumprir sua vingança? Bom, ele também aparece em episódios como A Prisão Cascuda e Capitão Pirralho, onde ele é brutalmente assassinado pelo Homem-Raio. Não pode ser, Homem-Raio! Eu era o primeiro! Primeiro a ir embora! E apesar dele não aparecer mais no desenho desde sua morte, além de um cartaz de procurado no episódio Preso da 15ª temporada, ele tem uma breve aparição no livro SpongeBob SquarePants Mysteries,
Finding a Missing Star. No livro, ele é um dos criminosos que precisa plantar uma bomba perto do Siri Cascudo. Então é um personagem um tanto underground, mas com certeza não foi esquecido, principalmente pelo quão pesado é somente a ideia do personagem. Um serial killer, um estrangulador, na fenda do biquíni. Mas sabe, tem outro personagem que também tenta matar o Bob Esponja, que muitas pessoas pensam que foi esquecido, mas é relembrado até os dias de hoje. Franklin Rabisco. É muito bom esse episódio, putz, grilo. O Rabisco é relembrado pelo excelente episódio ao qual ele foi introduzido, onde Bob Esponja desenha a si mesmo com um lápis mágico pra pregar uma peça no Lula Molusco. Ele tá batendo no Lula Molusco! Só que esse desenho se torna hostil e o Bob Esponja até consegue apagá-lo com a borracha, mas não apaga por completo. Então o Rabisco retorna e tenta apagar o Bob Esponja, que consegue derrotá-lo ao prendê-lo na página de um caderno. Esse final pro personagem é ótimo e ele até começa a sorrir ao ser colocado na página, o que significa que ele agora está no mundo que deveria estar desde o início e está feliz. Mas como todos os personagens que fizeram sucesso nas primeiras temporadas e pela pira de fazer fanservice, o Rabisco é revisitado no episódio da 11ª temporada, Dimensão Rabisco, onde o Bob Esponja e o Patrick vão parar em uma dimensão que é praticamente um quadro em branco e eles começam a fazer desenhos com o lápis mágico que o Bob Esponja tinha mandado de volta no episódio Franklin Rabisco. Seus poderes são demais para nós moradores do oceano, então te mandarei de volta para o reino mágico de onde veio. Isso não é bom. O Bob Esponja mandar o lápis de volta era basicamente uma lição de moral, um aprendizado sobre responsabilidade. Só que ele tendo o lápis novamente aqui, só demonstra que o roteirista do episódio de Dimensão Rabisco nem prestou atenção nesse Não conheci outro episódio. Eu também acho que também, cara, não precisa. detalhe. O Rabisco aparece em mais episódios, como o Capitão Pirralho, em que vários personagens voltam a aparecer, e a Caixa Lula Boboca, da 14ª temporada. Mas o último entre Os caras pegaram a Caixa de Idiota e o Frank Rabisco reuniram no mesmo episódio. as caras acabou de lançar em setembro lá fora, e o nome é Curse of the Were-Doodle, da 16ª temporada. E tenho que avisar, a partir de agora terão alguns spoilers desse episódio. Nesse, o Bob Esponja faz alguns desenhos enquanto estuda para uma prova da escola de pilotagem. Só que os desenhos aleatoriamente se transformam no Rabisco e ele morde o Bob Esponja. O primeiro episódio do Rabisco é o Franklin Rabisco, fazendo referência ao monstro do Frankenstein. Então nada mais justo que esse episódio fazer referência ao lobisomem, não é mesmo? Não! Com a lua cheia e um lápis em mão, o Bob Esponja se torna o Were-Doodle, ou Lobo Rabisco, ou Rabisomem, ou seja lá qual vai ser a tradução disso, e causa destruição. Alguns habitantes da Fenda do Biquíni se unem ao seu siriguejo para derrotar o Were-Doodle, utilizando sua borracha de prata, o que é um conceito bem legal, não posso mentir. Mas, bem no final, o Rabisco aparece e protege o Were-Doodle. Terminar aqui já vou. E ainda é revelado que o Rabisco tem uma esposa. O Rabisco remove uma... Mano, o que tá acontecendo? Não dá pra entender mais nada. Mano, nossa, agora que eu vi o bigodão. Selecu. do Bob Esponja, mas o seu siriguejo acaba com um corte de papel ao apertar a mão do Rabisco, e ele se torna o Were-Doodle. Eu não sabia que o Rabisco era feito de papel, achei que era apenas um desenho mágico, inclusive seria feito de algo, com certeza de areia. Episódios one-shot de Bob Esponja é onde podemos encontrar mais desses personagens esquecidos. Por exemplo, no episódio A Celebridade da 8ª temporada, somos apresentados a dois personagens que só apareceram uma única vez no desenho, Tony Ligeiro e seu filho, Tony Ligeiro Jr. Os dois são celebridades, como o título do episódio já diz. O Tony Ligeiro Jr. é um ótimo piloto de barco e a Sra. Puff até faz ele passar mais tempo com o Bob Esponja, pra ele ensinar o que sabe. E ele até consegue fazer o Bob Esponja dirigir bem, apesar de suas dicas serem inescrupulosas. Pode mais rápido, Bob Esponja! Mais rápido? Agora é só soltar o freio! Já que está pedindo... Só que um grupo de otários, com um líder que consegue mover os próprios óculos escuros com suas costeletas, desafiam o Bob Esponja para uma corrida e o Tony Jr. insiste que o Bob Esponja aceite. Lembrando, nesse ponto, o Bob Esponja ainda não tem carteira de motorista. Isso é ilegal. Por causa da velocidade, eles se metem em uma perseguição com a polícia e até o pai do Tony Jr. aparece atrás deles. O Bob Esponja fica extremamente frustrado com o Tony Jr. falando a mesma coisa sempre, sobre relaxar e ficar tranquilo. Você viu aonde relaxar nos levou até agora?
E é a senhora Puff que acaba pagando o pato no final. O Tony Jr. é transferido pra outra escola e nunca mais vemos ele ou seu pai no desenho. Apesar de que eu até gosto desse personagem, acho que ele merecia pelo menos mais um episódio na série. Nem que seja só um cameo ou uma menção, talvez aparecendo na televisão, justamente por ele ser uma celebridade. É um personagem que merecia mais. Outro personagem one shot de Bob Esponja é o par romântico do Lula Molusco. A Lu Laura, do episódio Adoro Essa Lula, da 7ª temporada. Nesse episódio, o Poucos episódios que tem uma história. Lula Molusco está triste por ser solteiro, então o Bob Esponja é o wingman perfeito, assim como já foi pro seu siriguejo no episódio Amor Cascudo. A Lu Laura é uma personagem Bob Esponja é o verdadeiro empresário da muito compatível com Lula Molusco, e ele nota isso logo de cara. Bob Esponja, ela tem tudo, classe, estilo, graça, e a aparência é só comparável à minha. Ela fica feliz até mesmo pelo Lula Molusco ser chato e gritar com o Bob Esponja. Eu acho que quem não suporta os manés facilmente é o maior sonho. Então sim, o Lula Molusco e ela tinham muita química, e o Bob Esponja é um ótimo amigo por tentar ajudar o Lula Molusco durante todo o episódio. Mas a Lu Laura não aparece mais no desenho. Na verdade, ela não aparece de nenhuma forma. Nem em videogame, nem em livro, nem nada. Quer dizer, ela apareceu numa arte que o perfil oficial do Bob Esponja publicou no Twitter no Natal de 2019. Mas isso não conta. A Lu Laura foi esquecida mesmo, e o Vincent Waller até respondeu um fã no Twitter em 2015 de que ela talvez não tenha aguentado o Lula Molusco tocando clarineta, ou que ela talvez tenha sido comida por uma baleia. Basicamente, whatever. Eles são poucos se lixando pra essa personagem. O que é triste, até os siriguejos continuam um relacionamento com a senhora Puff depois de todos esses anos. Mas Lula Molusco não teve chance além de um único episódio. Uma personagem que apareceu bem pouco no desenho também foi a irmã mais velha do Patrick, a Sam. Sam, a irmã mais velha. Ela é apresentada nesse episódio como uma personagem brutamontes, mas que cuidava do Patrick quando eles eram crianças. Apesar dela não ser a melhor personagem já apresentada e ter problemas de raiva, e o Patrick agora ter outra irmã, a Molusquina, a Sam até que já fez algumas aparições em The Patrick Star Show. No episódio O Festival Típico de Clop Nod, da primeira temporada de The Patrick Star Show, ela aparece rapidamente mexendo em um caldeirão de comida. Mas ela é só um easter egg mesmo. O Patrick nem vê, nem reconhece ela nesse episódio, nem ao menos os seus pais. E no episódio Juntando os Clop Trapinhos, da 2ª temporada, ela aparece no casamento dos pais do Patrick, mas, mais uma vez, de forma super rápida e não é reconhecida por ninguém, o que não faz o menor sentido! A menos que a Sam não seja verdadeiramente irmã do Patrick, e ele mais uma vez confundiu as coisas, como confundiu seus pais no episódio Soul pelos Idiotas. Nossa, filho, dessa vez você nos reconheceu! Mas eu não acho que isso faz sentido também. Bob Esponja tem muitos personagens apresentados, alguns que são pouco relembrados e outros que são praticamente esquecidos, tanto pelos produtores quanto pelo público. Mas alguns personagens que deveriam ser um one-shot na época tiveram seu destaque depois. Como o Kevin Pepino, do episódio Sou Seu Maior Fã da 2ª temporada, que aparecia direto em Camp Coral e em outros episódios de Bob Esponja a partir da 12ª temporada. Também personagens como Howard Blandy, um grande empresário que comprou o Siri Cascudo no episódio A Venda da 4ª temporada, e depois fez pequenas aparições em episódios como A Bobalice e até mesmo em The Patrick Star Show. Mas eu acredito que os personagens one-shot mais esquecidos são aqueles que têm alguma ligação com os protagonistas. A família Calça Quadrada não deveria ser tão deixada de lado, mas os primos do Bob Esponja simplesmente não aparecem mais no desenho. Seu tio Sherman apareceu numa foto pra nunca mais. A irmã do Patrick não só foi esquecida, como também é praticamente esnobada em suas aparições em The Patrick Star Show. A namorada ou ex-namorada do Lula Molusco não só foi esquecida pelos produtores, mas talvez eles não queiram mudar a história entre os principais, que daí deixaria a coisa muito mais complexa. Será que seria? Praticamente dada como morta por eles. Comida por uma baleia, não é possível. Mas enfim, pessoal, estes foram alguns dos personagens que eu considero os mais esquecidos do desenho. Se vocês conseguirem lembrar de mais algum, o que deve ser bem difícil, já que eles foram esquecidos, coloquem nos comentários, que eu quero saber quem mais vocês acham que foram esquecidos, tanto pelos produtores quanto pelo público. Um forte abraço, pessoal, e até mais! Valeu! Então, galera, esse foi o vídeo. Opa, por aqui. Valeu, valeu e fui.